existe uma batalha acontecendo dentro da mente de milhares de jovens neste exato momento. Por fora, eles sorriem, estudam, trabalham, publicam fotos e seguem a rotina como qualquer outra pessoa. Mas, por dentro, enfrentam um peso que quase ninguém consegue enxergar. A ansiedade cresce, o medo do futuro aumenta e a sensação de nunca ser suficiente se torna uma companhia constante. Você pode não perceber isso, mas o maior desafio da juventude talvez não seja construir uma carreira ou conquistar estabilidade. O verdadeiro desafio é não perder a própria essência em um mundo que exige velocidade, comparação e perfeição o tempo inteiro. Nunca houve tantas oportunidades, e, ao mesmo tempo, nunca existiram tantos jovens sentindo que estão ficando para trás. Como isso é possível? Talvez porque a verdadeira paz não dependa daquilo que acontece ao nosso redor, mas daquilo que acontece dentro da nossa consciência. Quando o espírito perde a direção, nenhuma conquista consegue preencher o vazio que nasce no coração. E compreender essa verdade pode ser o primeiro passo para vencer uma das maiores provações desta geração. O tema que a gente escolheu foi o jovem à saúde mental. Isso foi bem unânime, nós nos reunimos, alguns dos jovens da casa, para escolher o novo tema, e chegou até cada um individualmente um pouco disso, dessa ansiedade que a nossa geração tem, que eu não sei se é específica nossa ou se todo jovem passa por ela, essa ânsia de querer chegar a algum lugar e de sentir que está atrasado, várias coisas que passam em nossa mente. E aí nós criamos algumas perguntas. A Alane vai fazer a primeira. Bom, cada geração foi marcada por uma missão espiritual. A década de 30, 40, 50 e 60 e sucessivamente, cada geração teve o seu próprio desafio. Qual seria o desafio da nossa geração? As gerações da década de 80, 90 e 2000, existe algum comentário da espiritualidade nos livros e psicografias sobre o que a espiritualidade espera de nós, dessa nossa geração? E sabemos que logo no mundo vão ter reencarnado muitos autistas, como disse Divaldo em uma de suas palestras. Sabemos que grandes espíritos evoluídos estão para retornar à Terra. Mas o que sabemos dessa nossa geração de jovens atuais? Chico Xavier dizia que a gente reencarna exatamente na família, na geografia que a gente precisa estar. A história, eu diria assim, escatológica do planeta, começa com Jesus, nos seus sermões, no capítulo 24 de Mateus, 24 e 25, capítulo 13 de Marcos, entre outras obras, e Kardec não deixou de deixar sua colaboração lá no capítulo 18 de A Gênese, onde ele faz um apanhado assim muito bonito deste momento que nós vivemos, um momento de transição planetária. E como você coloca as gerações de 40, 50, 60, teve o seu grupo de espíritos que vieram para constituir essa geração. E que foi uma geração da qual eu pertenço. Uma geração inquieta, mas não tão inquieta como a geração do presente. Nós já éramos, nos anos 60, considerados contestadores, cabeludos, que foi a era dos jovens, né? Eu mesmo tinha um cabelo assim, parecia um cupim, meu cabelo nunca foi bom, mas eu deixei crescer para acompanhar Roberto Carlos naquela época, e o cabelo não estirou, formou aquele cupim assim, e nunca se ajeitou, que era o meu protesto daquela época. Mas hoje eu vejo que nós não protestávamos, nós queríamos mudança. E o jovem é assim, ele é sempre inquieto. Como você bem disse, acha que está chegando atrasado, ou que ninguém gosta dele, ou que vai receber censura. Há uma insegurança do jovem nesse sentido, porque é uma geração diferente.
Parece que as gerações se sucedem, uma protestando da anterior. Só que a que chega depois, está protestando da anterior, não sabe que ele já foi de uma passada. Porque com o Espiritismo fica fácil da gente explicar isso. As gerações se sucedem. E nem Salomão deixou de trazer uma colaboração sobre isso, porque ele diz lá no Eclesiastes, o grande livro da sabedoria dele, no primeiro capítulo logo, geração vai e geração vem, mas a terra permanece a mesma, porque a terra é a escola, é o local onde todos vêm. Agora, como não há uma impressão digital universal, cada um tem a sua. Por isso que cada um reencarna na família que merece ficar, na geração que merece vir, para trazer a sua colaboração. Só que o progresso está por trás de tudo isso, mudando muita coisa. E o jovem até adolescer, a fase da adolescência, que eu chamo aborrecência, até a fase de chegar à aborrecência, ele está do lado do pai e da mãe. Quando chega essa fase, ele adere a um coletivo, que são seus colegas, e o pai e a mãe já não passam a ter aquela importância que a gente dá, que eles davam, mas não é por isso deixam de ser amados, deixam de ser compreendidos, mas eles têm uma ansiedade de uma autoafirmação que aí precisa ter, que todo jovem precisa ter na família, uma espiritualidade, porque essa geração, a minha geração passou, a geração de 80 e 90 está passando. E essa geração que vem de 2000 para cá já é uma geração mais apressada. Porque já encontrou um progresso além do nosso tempo. Você vê hoje uma criança com 2 anos de idade, não dorme, não toma mamadeira, não dorme, não toma mamadeira se não derem um celular a ela. Quer dizer, para onde nós vamos caminhando com essa geração? O que é que está faltando? O que é que um jovem uma criança de 2 anos tem de poder escolher? Então aí é que entra a responsabilidade dos pais. Quando Deus criou o homem, simbolicamente, lá no Gênesis 1:26, ele diz lá no final do Gênesis 1:28, crescei e multiplicai-os. Nós estamos daqui para multiplicar gerações. E Jesus sempre cobrava do início como é que era, qual é a primeira família que foi constituída, lá no capítulo 3 do Gênesis, no 4, aliás. A família universal, pai, mãe e filhos. Mas o progresso nem sempre é um progresso que se lembra do passado. Quer mudar e não quer aceitar o presente, porque há uma neurose coletiva que está desvirtuando os verdadeiros valores da família. Hoje, aquela história, o homem é um produto do meio, cabe na análise antropológica muito bem. Hoje, os jovens são frutos de um meio diferente. E nós que fomos considerados os avançados da época, hoje a gente já está considerado retrógrado. E a gente se choca. Nós chocamos e agora chocamos os nossos pais e agora somos chocados pelos nossos filhos. O que falta é somente o padrão de uma família na reencarnação. Isso tem que ser a linhagem. A célula máter da sociedade é a família. Se ela não for restituída, não sei onde vamos parar. E vou saber, mas já não estarei mais aqui. Professor, para desfrutar desse processo. Essas novas configurações de família que a gente vê hoje em dia, ela contribui assim para a diminuição mesmo populacional do planeta? Olha, é uma pergunta muito de jovem mesmo, viu? Porque se a gente for analisar
friamente, a gente vai dizer que, do ponto de vista numérico, sim. Porque eu não sei se vocês sabem, mas tem se evidenciado por aí eu não diria uma luta, uma adversidade entre Oriente e Ocidente. E o Oriente está invadindo o Ocidente. E o meio que eles estão encontrando é diminuir a população do Ocidente e aumentar a população do Oriente. Eles estão alimentando uma não população ocidental para multiplicar a população oriental. E no futuro, o Islã ser o elemento que vai dominar o Ocidente. Porque eles estão apoiando que haja menos ocidentais e mais orientais. É isso que a gente tem observado. E isso, inclusive, eles têm alimentado a ideia de que quanto mais diminuir a população do Ocidente, melhor para eles. A gente vê pela grande influência que hoje essa parte tem nos nossos jovens daqui. Porque hoje todo mundo até adultos, coreano, dorama, tudo isso. Então, assim, essa cultura em si também já influencia muito a cultura dos jovens. A forma de se vestir, de se comportar. Lá no salão eu recebo muito jovem que, assim, é brasileiro, mas parece que nem é brasileiro. Estamos vivendo uma diminuição do crescer e multiplicar. Mas você tinha levantado a mão, Jackson, vivendo. Você está procurando saber se as crianças podem ser obsediadas. Pequenininha. Pode, mas também pode ser desobsediadas pelos próprios pais, que são geralmente os defensores dessas crianças. Não alimentar as tendências inferiores. Meu pai era um homem analfabeto. Meu pai não tinha acho que ele não tinha nem o primeiro ano primário. Mas ele dizia: quando o espinho há de furar, ele já nasce com a ponta. Mas se você cortar a ponta do espinho novinho, é fácil. Não deixe ele crescer e amadurecer. Isso é uma filosofia do interior da Paraíba, do interior de uma cidade do interior. Sem TV, sem rádio, sem comunicação nenhuma. Pela simples observação. Por quê? Porque a criança, como diz João falando de Jesus, ele é maior do que eu, porque ele já existia antes de mim. Os nossos filhos são mais evoluídos. Eles são crianças físicas, mas espíritos milenários. O que nos cabe orientar. Não é perseguir, agredir e bater, não é isso. É mostrar o caminho. Sabe por quê? Porque amanhã ou depois, como diz o Eclesiástico, educa teu filho no lar, para não chorar depois na casa do vizinho. Então, Jacques, nós pais podemos desobsediar os nossos filhos, porque eles vêm com as suas tendências na hora do primeiro momento. A criança sabe se você é o mais forte ou o mais fraco da casa. A criança sabe quem pedir, se é o pai ou a mãe. Muitos não querem nem saber do pai. Papai diz não, mamãe diz sim. Por quê? Porque ele tem mais psicologia do que a gente. E a gente acha bonito, muitas vezes, a tendência negativa que o filho traz. E até alimenta achando aquilo bonito. E nós estamos levando nossos filhos para que caminho? Então a geração, ela está precisando, nunca precisou tanto de um equilíbrio familiar e de uma espiritualidade, eu diria assim, desde o início, nas bases, quanto mais cedo possível. Não adiemos a orientação dos nossos filhos para depois. Porque a gente vai
acha que amor é dizer sim a tudo, e não é. Amar olhe, como nós estamos vivendo um momento de turbulência, aí no Apocalipse, né? A Terra está num estado tão febril hoje que eu digo para vocês, há muitos espíritos que estão retornando muito cedo, que os jovens estão desencarnando muito cedo, por causa das opções equivocadas, por falta de orientação. Quais são os valores hoje da nossa sociedade? Os youtubers da vida, que apresentam uma falsa vitória muito cedo e são ídolos de pano, que não tem na telinha, vamos dizer assim, no celular, são vencedores, mas nos bastidores são infelizes, sofredores, inseguros, não sabem para onde caminhar. E do jeito que chega como um cometa vai embora. Porque os nossos padrões ainda estão muito volúveis, muito pequenos, muito sem bases. Não é cafonice o que eu estou dizendo. Deus não precisa de nós para nada. A gente que precisa dele. Deus será sempre Deus, conosco, sem nosco, apesar de nosco. Agora nós é que não somos nada sem ele. Então, como a vida é uma coisa tão efêmera, que as pessoas precisam descobrir que o poder, o dinheiro e a força material é muito passageiro. E que a gente tem que ter inteligência para descobrir que o que é importante é o espírito, porque esse é imortal. Ninguém tira a nossa imortalidade. Agora, nesta imortalidade, por trás de tudo isso, tem uma lei chamada lei de causa e efeito. O que você semear, você vai colher, queira ou não queira. E é você, porque essa colheita é pessoal, é intransferível. Ela tem uma identidade, ela tem uma digital que é sua. Eu tenho minha identidade, Zeca tem a dele, você tem a sua, Jackson, Dandara tem a dela. Eu nunca vou responder por ela. Então, nem sempre ela pode ser o meu padrão. Aquilo que é importante e necessário para ela pode não ser para mim. Porque eu não vou dar conta da semente que ela plantou. Eu vou dar da minha. Por isso que o tempo, a experiência, o que a gente está vendo, gente, é um grito de socorro que a sociedade e o ser humano está tendo hoje. Porque isso é previsto por Jesus já. Está no Apocalipse, está nessa turbulência, essa insegurança, essa febre. Então, esses jovens que estão indo embora cedo não retornam mais. Porque a terra, como diz Kardec na Gênesis, morada dos mansos, nela não haverá lugar para os violentos, para os transgressores. Porque tem muitos espíritos aí, inquieto e irrequieto, querendo tirar o máximo de proveito no pouco tempo que tem. Mas apegado a coisas que não levam a paz nem a felicidade de ninguém, pelo contrário. Leva a muitos desastres. Não sei se eu extrapolei, mas tem uma mãozinha ali assim, bem... Espera aí, Natália, um pouquinho. Oi, boa noite. Pegando o gancho de vocês com relação à questão da família, me veio o caso do Gerson, que faleceu, né, dentro da toca lá da Leona Bica, e eu achei interessante porque se a gente for falar sobre essa questão familiar, a gente consegue aprofundar mais trazendo para a camada social, né, justamente também resultado dessa febre que o planeta está passando, né? E eu queria que se você pudesse colaborar especificamente com o caso do Gerson, que acho que tem relação com a pergunta também sobre a questão da obsessão,
Com a questão social, como eu falei, que é resultado desse momento difícil, desafiador que o planeta está passando, e do nosso comportamento mesmo, né, perante esses desafios, a falta de discernimento, a falta de amor, né, o desamor, o mal preponderando ainda aqui no planeta Terra. Então, acho que acaba resultando nesse tipo de, infelizmente, de ocorrência que acontece, né, que a gente vê os jovens também abandonados, enfim, nas drogas, vícios. E aí, se a gente for aprofundar muito, são muitas camadas, mas eu acho que é um caso bem bacana para se discutir. Olha, Natália, eu vi aquela história desses... Todo mundo acompanhou essa história. Aquele jovem já tinha sido detido 16 vezes. E aí a gente pergunta, onde estava o pai e a mãe dele? Aí a gente cai na família, que é Kátia. Caímos na lei de causa e efeito. Ele não estava sendo punido. Uma colheita do desvio mental, que é o assunto que a gente está falando aqui. Tá certo? Aí, agora, a gente nunca sabe quando Deus usa essa situação como instrumento. Você não sabe quanto mudou na sociedade o caso desse jovem. Que eu tenho uma filha que é psicóloga. E ela me disse os efeitos que esse caso causou. Em toda a estrutura social, não foi nem espiritual. Passou-se a pensar diferente e a ver diferente aqueles que estão nessa situação, que estão colhendo, mas não podem ser abandonados. Tá certo? Jesus tinha que carregar a cruz dele do Gólgota, de lá do Palácio de Pilatos até o Gólgota, com Cirineu ou sem Cirineu, ele tinha que chegar lá. Mas Cirineu apareceu pela solidariedade de auxiliá-lo no trajeto. Faltou o quê? Um despertar. Faltou o quê? Isso é um aviso que muitas vezes as estruturas que existem para atender o ser humano está cheia de problemas. E a gente, Natália, não pode nem entrar nesse ponto muito, porque a gente vai acabar entrando numa área social que não nos cabe julgar. Primeiro porque a gente não participa dela, não que sejamos alienados, porque a nossa linha é outra. Mas a gente não pode deixar de dizer que em qualquer situação do universo, a lei de causa e efeito está sendo atuada, está sendo atuante nesse caso todo. Porque quantas mil interrogações tem nesse caso? Para a gente emitir uma opinião, fica difícil. Eu posso ter uma opinião que eu vou acabar agredindo uma visão e não sendo o mais importante nesse momento. Porque o que eu posso dizer é que o ser humano precisa pensar um pouco mais no outro. Tá certo? Porque se em qualquer situação, eu estava vendo hoje uma história sobre Chico Xavier, que um amigo foi visitar Chico Xavier e alguém perguntou, fez uma pergunta ao Chico. Aí Chico respondeu assim: meu filho, eu não vejo televisão, porque eu não tenho tempo, eu não leio jornal, eu não tenho acesso a notícias, eu não posso dar uma resposta. Aí o camarada que tinha ido visitar Chico Xavier disse assim: coitado, Chico é um lesado, não sabe de nada. E Chico psicografando lá e tudo. Isso ele comentou com um outro que tinha visto aquela opinião, a observação dele. Quando ele vai embora, ele vai abraçar o Chico. Ô, Chico, foi bom ter ele conhecido. Aí Chico, quando abraçou, ele disse: meu irmão, eu não sou lesado. Eu apenas, quando eu não posso abrir minha boca para dizer algo para ajudar, eu preciso ficar calado. Então eu aqui, Natália, eu quero dar uma de Chico. Eu vou até onde vai o meu limite de dizer que muita coisa poderia ser evitada se o ser humano pensasse um pouco melhor, depositasse com amor, que é a leitura de Emmanuel na noite de hoje, a vida do outro. A gente gosta muito de deixar a responsabilidade para os outros, mas nós não vamos responder pelos outros. Qual é o nosso papel num momento desse? Tá certo?
Se você não puder fazer nada, não diga nada. Agora, ore. Faça uma prece para que as autoridades, os responsáveis, aqueles que estavam no processo, sejam iluminados e esclarecidos. É assim que eu penso. E a próxima pergunta que a gente faria tem muito a ver com isso, que seria exatamente assim: as doenças mentais e transtornos psicológicos, que é o que a gente vê muito hoje, elas são esperadas, assim, segundo as expectativas do plano espiritual para a nossa geração, e acho que é exatamente essa relação com o momento da transição planetária. Indo assim, divagando um pouco, a gente pode pensar que exatamente pode ser um momento também da última chamada, né? Essa chance que está havendo para muitos espíritos, e aqui cada um não é o nosso julgamento para quem quer que seja, mas muitos estão tendo essa última chamada, né? Assim, para esse momento de regeneração. Então, talvez por isso a gente esteja vendo muita coisa diferente, né? E estamos tão confusos realmente. A gente até discutindo entre nós essa coisa da nossa geração, a gente se trazia muito, mas a nossa geração tem que atender essas expectativas, mas a gente até encontrou uma pessoa na internet que ele reunia no vídeo várias capas de revista falando de anos atrás, falando de gerações anteriores, e eram os mesmos questionamentos, sabe? Os mais velhos falando exatamente, a geração dos baby boomers são acomodados, só querem o conforto. Então, são coisas que hoje a gente se questiona também. E aí, acho que a gente pensar, vemos contextos diferentes, mas acaba que toda geração de jovem passa por reflexões semelhantes, eu acho, questionamentos, né? Apesar desse contexto diferente. E talvez esse nosso momento, né? Até Jovine, vou trazer a figura dela aqui, ela disse, acho que a gente é a linha de frente, assim, que veio para tomar pancada nessa mudança de pensamento, que foi algo que a gente conversou muito. Quando a gente pensa em alguns anos atrás, não tanto, há uma mudança de pensamento muito brusca em relação a muitas coisas. E até a gente chegar no equilíbrio, acho que essa fase realmente, que pode ser exatamente a transição, ela é bem conturbada. Então, a pergunta era isso, se essas doenças mentais, esses transtornos, são esperados de fato. Sim, está no projeto, está no Apocalipse, o período que Jesus chama de turbulências. Aquele período em que a gente está vendo uma febre, como se o planeta estivesse sofrendo um saculejo, um balanço. E isso reflete num estado febril de inquietação, não só dos jovens, mas também dos sinais dos tempos. Nós nunca ouvimos falar tanto de autismo, né, e de doenças mentais nos idosos. Agora, é curioso que tanto o autista como o idoso, que hoje é padronizado com o Alzheimer, tanto um como o outro são instrumentos da família. Porque aquela pessoa que sofre do processo está numa boa, está no mundo dele. O autista está no mundo dele. Você que está incomodado com o mundo dele. Mas o autista, eu vi um autista que o marido deixou a esposa com o filho porque ele era autista. E esse filho cresce, a mãe levou ele para a escola, e ele se tornou um artista. E foi homenageado numa emissora de televisão, e o pai veio pedir perdão e se reunir a família. Porque o abandonou numa hora que ele realmente não deveria ter abandonado. Então, um autista na família é um centro de despertar. Por que veio na minha família? Quem pergunta isso? As pessoas querem se livrar. Você observa doenças mutilantes
Minha esposa teve que fazer uma cirurgia mutilante, retirou uma mama, e eu acompanhei. Porque na família, quando a mulher adoece, o homem adoece com ela, e vice-versa. E durante os caminhos que eu estive com a minha esposa, eu descobri outras mulheres com o mesmo problema que a minha esposa, mas que o marido tinha deixado, abandonado, porque ela tinha um câncer. Não se via mais. Então, isso é um sinal dos tempos. A indiferença, o ser humano como se fosse um objeto que só serve enquanto é útil. E eu nunca disse que a minha esposa teve um câncer. Eu digo, nós tivemos um câncer. Eu e ela, que por sinal eu depois também tive um câncer. Então, a solidariedade humana às vezes só se desperta na dor. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo tem lá uma parte, eu acho que é o capítulo 13, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não é uma punição, é um chamado. Na família que tem alguém com autista, é um chamado para aquela fase que todos esperam, uma criança sadia. Aqueles mais entusiastas dizem, eu acho que meu filho é um apóstolo que está voltando. Não é? Aí quando chega, vem aquela criança com deficiência, aí é um trauma. Por quê? Porque Deus está fazendo isso comigo, como se eu fosse intocável, eu não fosse um ser que pudesse ter uma dificuldade daquela na família. Um idoso na família com Alzheimer, gente, é alguém que já esqueceu do mundo, já está saindo do planeta. Não tem mais compromisso. Tanto a criança que chega com Alzheimer não tem um objetivo maior do mundo dele, chamar a atenção para alguma coisa que não está bem, até mesmo para unir a família, e o idoso que vai embora, está se apagando para o mundo e as pessoas sofrendo, às vezes desprezando, tratando como um peso, quando é um ser que precisa, agora sim, de aconchego, de carinho, de amor. Essas mensagens que a gente muitas vezes acha que só acontece na casa do vizinho, pode estar na nossa casa amanhã. Ninguém está livre disso. Nós estamos vivendo um período de transição, porque o planeta vai ser regenerado, e Jesus diz bem claramente lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, os mansos herdarão a terra. Só os mansos. Ele não diz que os mansos vão herdar o reino dos céus. Ele fala na terra, que a terra não vai ser destruída, a terra vai ser transformada. De um planeta de expiação e prova, é um planeta de regeneração, onde a paz vai reinar. Porque aqueles que não comungarem, como diz Zacarias, como diz o Apocalipse, como diz Obras Póstumas, aqueles que não sintonizarem com o Evangelho, não ficarão no planeta. Os mansos ficarão. Os violentos, os desonestos, os corruptos, etc., etc., vão sim, não estão perdidos, não. Também são das ovelhas de Jesus. Não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Estes serão levados para um planeta compatível com a sua evolução, para, através da dor, despertar e recomeçar o seu caminho para Deus. Porque na casa do Pai tem muitas moradas. Ninguém está perdido. Eu vim para que todos tenham vidas de Jesus. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu entregarei este planeta ao meu Pai regenerado, com aqueles que sintonizaram comigo. Mas os que não me entenderam ainda não estão perdidos, vão ter oportunidade. E os sinais dos tempos são esses, gente. Turbulências, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. É tudo o que a gente está vendo. Ninguém deve se surpreender e nem tampouco dizer assim, o mundo está perdido. Coisíssima nenhuma, perdido estamos nós, porque ainda não descobriram o verdadeiro caminho para a paz. Porque o céu e o inferno
Não é uma região geográfica, ela está dentro de mim ou dentro de vocês. Eu posso estar aqui na maior felicidade do mundo e você está aqui do meu lado se sentindo no inferno. E vice-versa. Porque nós construímos o nosso céu e o nosso inferno. E não reclamemos da colheita que Deus está trazendo para nós. Deus não pune ninguém, nem premia. Ele deixa suas leis, que são invioláveis e imutáveis, atuar, porque são perfeitas. Quem quer o bem, colhe o bem. Está lá no primeiro capítulo do livro do Deuteronômio, da primeira obra de Moisés, capítulo 30. Eu coloquei diante de vocês os dois caminhos. Se você escolher o caminho do bem, você vai colher o bem. Se você não escolher, eu lamento, mas não tem outra saída para você. Então ninguém sofre sem dever. Essa é a lei do universo. E não é castigo. E você também não deve temer o que vem. Peça sempre a Deus força para superar. Porque Deus não manda energia, ou teste, ou dobra a sua casa, se Ele também não estiver ali para lhe ajudar. Jesus diz: vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não disse que ia carregar a minha cruz. Você quer me seguir? Tome a sua cruz e venha, a sua cruz é sua. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ajudar você a achar o peso da sua cruz leve, para que você a conduza. Lembre-se que eu estou aqui do seu lado. Isaías 41, e você não está só. Se você estiver debaixo da maquise, indiferente da sociedade, ignorado, você não está só. Deus está com você. E não tema nada, porque você é maior do que qualquer dificuldade. A vida está aí para a gente vencer desafios. Não é para chorar no pé do muro. Arruma uma escada, transporta o muro, que o novo céu e a nova terra está do outro lado. É por aí. Não sei se eu estourei o... A nossa terceira pergunta é: a nossa geração está falhando em formar família e dar oportunidades a novas reencarnações, já que muito hoje não querem ter filho ou querem ter pouco, seja porque querem dedicar a outras coisas, como trabalho, seja por condicionam-se apenas a ter um filho para dar o melhor possível. Na verdade, Alane, vocês estão me crucificando, né? Porque vocês estão trazendo assim meia bomba, relógio, né? Mas eu tenho que concordar que sim. Em parte sim, sem estar julgando, fazendo uma análise. Porque Jesus também foi testado assim. Porque os saduceus e os fariseus, que sabiam como Jesus era inteligente, eles foram testar exatamente Jesus nesse ponto. Chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, é lícito dar uma carta de divórcio a uma esposa? Porque essa tendência de se levar vantagem não é coisa nova, não. É antiga, do passado. O monoteísmo foi do início, mas depois o homem começou a achar que ele podia ser 31 de fevereiro e começou a exagerar. E naquela época de Moisés, exato. E tinha mais o seguinte, Jackson, o homem dizia assim: a minha mulher ronca, eu vou dar uma carta de divórcio a ela. Despachava. Acabou. É tanto que ele pergunta, por qualquer motivo. Aí Jesus diz assim: qualquer um que deixar sua esposa, a não ser por causa de adultério, veja como Jesus era prudente. Ele está cometendo um desatino. E aquele que deixar sua mulher e se unir a uma outra mulher, está também adulterando. Aí vem aquela famosa desculpa, né? Porque a gente é sempre testado. Às vezes eu já recebi perguntas de pessoa que a pessoa já sabe qual é a resposta.
Aí me pergunta, vem exatamente para dar uma cacetada. Professor, o que é que o senhor acha? Né? Aí eu dou a resposta. Mas Divaldo não diz assim não. Raul Teixeira também não diz assim não. Eu digo, você é uma pessoa feliz. Por quê? Porque agora você tem 3 respostas, a de Raul, a de Divaldo e a minha. Você vai escolher a melhor das 3 para você. Porque eu já sei que a pessoa veio me testar. Fizeram a mesma coisa com Jesus, que na hora que Jesus disse, qualquer um que, a não ser por adultério, deu uma carta de divórcio à sua mulher, vai adulterar. Aí o que é que eles disseram? Mas Moisés, quer dizer, o grande representante da Torá, disse que podia dar uma carta de divórcio. Ele mandou, ordenou, Jesus disse não. Moisés não ordenou. Moisés permitiu. Por uma coisa muito simples, por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não era assim. É que eu digo para você. No princípio não era assim. Deus fez homem e mulher. E disse, crescei e multiplicai. Qualquer coisa longe disso, minha filha, é a dureza dos nossos. Eu não vou dizer dos vossos. Jesus tinha autoridade para dizer dos vossos. Mas eu digo, é a dureza dos nossos corações. Mas a gente vai colher também por isso. Porque ninguém planta uma semente que não tenha. Olha, quem plantou coco não vai lucrar abacaxi nunca. Vai ser sempre o coco. É causa e efeito, que é uma lei, não é uma lei de punição, é uma lei de moral, é uma lei moral. O sânscrito prega o que ele chama de karma. Karma é uma lei matemática. É a lei de ação e reação. Matou, tem que morrer. Lei de causa e efeito, não. É uma lei moral. Nem sempre que matou tem que morrer. Porque você pode sublimar. Se você tirou a vida de alguém ontem, pode vir hoje com a condição de promover a vida. Você tirou uma vida e cria uma vacina que vai salvar milhões de vidas. Está sublimado. Porque Deus não é punitivo. Ele dá condição de você se restabelecer e se reintegrar. Eu não tenho nenhum interesse que você sofra. O jogo de Deus conosco é o jogo de frescobol. Vocês já observaram como é o jogo de frescobol? Quem já jogou tênis aqui? O tenista quer derrotar o outro, ou não é? Quer dar uma cortada na raquete do ping-pong, é do mesmo jeito, é destruir o outro. Mas no frescobol, às vezes eu estou caminhando na praia, eu vejo, ô jogo bonito, o cara quer que o adversário acerte. Eu pego a bola, jogo praticamente na raquete do outro. Os dois querem que um outro ganhe. Olha que coisa, não tem violência, não tem machucão, não tem contusão, não tem ligamento articular quebrado, porque é um jogo de amor. Eu quero que você ganhe e você quer que eu acerte. Esse tem que ser o jogo do casal, esse tem que ser o jogo da humanidade, querer que o outro ganhe, tenha oportunidade. Mas, infelizmente, o materialismo, a mudança do padrão que Deus colocou no princípio, é cortado e a gente acha ruim quando, em vez de jogar frescobol, a gente joga tênis e tem um machucão na mão, tem uma coisa, quebra a raquete depois. Exatamente. Porque o que é que falta? Olha o teste da noite. Com amor, tudo se resolve. O amor cobre a multidão dos pecados, já dizia Pedro na sua carta. 8h30, a gente está falando de muita coisa boa, mas o Deus Cronos é um Deus grego que não perdoa ninguém. Né? E como nós estamos às 8h30, pode guardar para o próximo encontro dos jovens, que a gente continua, a gente conversa. Não julguei ninguém, nem quero julgar. Eu abro a boca quando eu puder colaborar e eu respondo quando eu souber.
Muitíssimo obrigado, parabéns pelas perguntas de vocês, foram muito oportunas e a gente espera que tenha dado alguma colaboração nesse diálogo. Obrigado a vocês. Com certeza, concordo. Só também, dando só uma outra perspectiva, às vezes a gente diz, não quero dar só o melhor, mas o espírito que está querendo vir, às vezes ele precisa passar pela dificuldade, né? Então, quando a gente... É a solidariedade, é ser o sirineu, como nós falamos, com relação a Jesus, né, Dandara? Essa visão do Espiritismo ajuda a gente com isso. Nós que agradecemos, né, ao Senhor. Realmente são perguntas capciosas. Mas... Diga aqui. Sendo que nós estamos nessa época de transição, não sabemos quantos anos dura, será que essa pessoa que cunhou essa frase naquele tempo, naquela década, e até, por exemplo, como agora dessas crianças que eram autistas, que naquele tempo não tinha, e agora ele tem esse educativo, será que ele já teve uma inspiração divina, não sei, e já se antecipou, ou ele queria já dizer que já era aquele tempo, ou ele já teve aquela inspiração para o futuro? As duas coisas. Ele já pode ter tido um insight do que iria acontecer no futuro. Já naquela época do que você está colocando aí, para quem não ouviu o internauta, ele está falando no comentário de que nos anos 60 já se falava na era de Aquário que aquilo era um sinal da mudança dos tempos. E poderia ser já uma pré-transição planetária. E que essa pessoa, esse grupo, trouxe uma mensagem do que a gente está vendo agora. É um prenúncio do que está acontecendo com o ser humano, tanto no nascimento como na parte idosa, com as doenças que estão aparecendo, que são sinais de lições para unir aqueles que são solidários. Porque às vezes as pessoas são abandonadas por terem determinadas doenças. Mas o objetivo é testar o sentimento e a fraternidade do homem diante da dificuldade, da necessidade do outro. Toda geração enfrenta seus próprios desafios. A diferença está na forma como escolhe responder a eles. Os jovens de hoje receberam uma missão difícil. Viver em um tempo de mudanças rápidas, excesso de informação e inúmeras distrações. Mas também receberam uma oportunidade extraordinária. Desenvolver uma consciência mais ampla, mais sensível e mais comprometida com o bem. Nenhuma crise interior é maior do que a capacidade de renovação que Deus colocou dentro do espírito humano. Mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe um caminho. Sempre existe uma nova escolha, uma nova atitude, um novo recomeço esperando por quem decide não desistir. Se você está enfrentando dias difíceis, lembre-se de uma coisa. Sua história ainda não terminou. O sofrimento que hoje parece interminável pode estar preparando uma versão muito mais forte, mais consciente e mais amorosa de você mesmo. A verdadeira vitória não será medida pelo reconhecimento do mundo.
será medida pela paz que você conseguirá construir dentro do próprio coração. E essa paz começa quando entendemos que nunca caminhamos sozinhos. Deus continua sustentando cada passo daqueles que escolhem seguir em frente, mesmo nas horas mais difíceis.